Texto de Rubem Alves, Voltando a ser criança. A Maria Antônia é pessoa querida, faz versos lindos que sempre cito. O seu livro Terra de Formigueiro é um presente gostoso para uma pessoa amada. Ela me escreveu colocando 2 fotografias dentro do envelope. A primeira era uma árvore gigantesca, fotografia tirada de baixo para cima. Jequitibá rosa, do Parque Estadual de Vassununga, em Ribeirão Preto. Atrás, informações técnicas. Altura, 400 metros. Idade, 3.000 anos. Escrevi para ela. Olha, gosto de acreditar em portentos. Achei o Jequitibá fantástico. Tão fantástico que escrevi o nome dele todo em letras maiúsculas. Não devia ser escrito na horizontal, mas na vertical, em virtude de sua assombrosa ereção. Agora, acreditar que ele é da altura do Pão de Açúcar, 400 metros, isso é um pouco demais para minha incredulidade. Nem o apóstolo Tomé acreditaria, muito embora para Deus tudo seja possível. 3.000 anos de idade é tempo para chuchu. 1.000 anos antes do nascimento de Cristo. Mas não espalhe a notícia não, pois há perigo de que comecem a dizer que chá de casca do Jequitibá é o segredo da longevidade e da potência permanente. E isso seria o fim do Jequitibá. A segunda era um cartão postal de uma exposição em homenagem a Monteiro Lobato, em que aparece uma foto do meu filósofo mais querido, Friedrich Nietzsche, e em cima dela, uma frase de Lobato sobre ele, tirada de uma carta datada de 24 de agosto de 1904. Aí continuei a carta para Maria Antônia. Portanto, maior que o Jequitibá, eu achei a fotografia de Nietzsche, com a frase do Lobato. Imaginar que o Lobato tivesse conhecimento desse filósofo desconhecido, morto em 25 de agosto de 1900. A frase dele me deixa pasmo. Ele é isso. Corre na frente com o facho, a espantar todos os morcegos e corujas e a semear horizontes. Nietzsche, sim, era Jequitibá alto. Faz muito tempo que eu estou subindo pelos seus galhos e nunca chego ao alto. Dizia ele que construiria seu ninho na árvore futuro e que ali, na solidão, as águias lhe trariam alimento nos seus bicos. A frase de Lobato me deixou pasmo. Primeiro, por ele ter lido Nietzsche naquela data. Segundo, porque de Nietzsche os leitores e intérpretes falaram as maiores barbaridades. Leitores e intérpretes, inclusive eu, são um perigo. Nunca acreditem neles. A razão para isso é simples. O próprio Nietzsche explicou. Ninguém consegue tirar das coisas, incluindo os livros, mais do que aquilo que ele já conhece. Pois aquilo a que alguém não pode chegar por meio da experiência, para isso ele não terá ouvidos. Isso nada tem a ver com erudição. Os eruditos não o entendiam. Um erudito professor da Universidade de Berlim, após ler seus textos, sugeriu que ele parasse de escrever como escrevia, porque ninguém se interessaria por aquilo que ele escrevia. Mas Lobato o entendeu. Se não tivesse entendido, não teria escrito o que escreveu. O Riobaldo sabe o segredo do entendimento. O Senhor mesmo sabe, e se sabe, mesmo entende. A gente entende quando já sabia. Lobato já sabia. Os dois, Lobato e Nietzsche, tinham a mesma coisa na alma. E se querem saber o que era, digo, eles ambos amavam as crianças. Não esse amor bobo. As crianças, umas gracinhas tolinhas com quem se fala só por meio de diminutivos idiotas. Tem 2 aninhos, vai tomar sopinha, vai pôr roupinha. Levavam as crianças a sério. Concordavam com a opinião de Bernardo Soares, que notava a diferença hedionda entre a inteligência das crianças e a estupidez dos adultos. No mundo de Lobato, os adultos são seres sombras. A margem do maravilhoso acontece no mundo das crianças. Não escrevia para as crianças,
contava para os adultos estúpidos o mundo das crianças. Zaratustra, o grande herói de Nietzsche, seu monstro dionisiático, era uma criança. Tinha de ser, para se comover até as lágrimas com as borboletas e as bolhas de sabão. Seus escritos eram borboletas e bolhas de sabão. Os adultos não podiam entender. No momento de desânimo, ante a incompreensão dos adultos, ele escreveu: Gosto de me assentar aqui, onde as crianças brincam, ao lado da parede em ruínas, entre os espinhos e as papoulas vermelhas. Para as crianças eu sou ainda um sábio, e também para os espinhos e para as papoulas vermelhas. Escrevia para educar, mas tinha horror às escolas. Nas escolas se formam os rebanhos de ovelhas, todas balindo igual, todas pensando igual. Ovelha que balisse diferente, que pensasse diferente, ia para o manicômio, ou era reprovada. Morreria de rir se tivesse tido a felicidade de ler a Adélia Prado. Escola é uma coisa sarnenta. Fosse terrorista, raptava era diretor de escola e dentro de 3 dias amarrava no formigueiro, se não aceitasse minhas condições. Quando acabarem as escolas, quero nascer outra vez. Escola é máquina de destruir crianças. Nas escolas, as crianças são transformadas em adultos. É isto que todos os pais querem, que seus filhos sejam adultos produtivos. Como ficam felizes quando eles passam no vestibular? Nietzsche andava na direção contrária. Não era ovelha de rebanho, era cabrito montês que andava sozinho nas rochas. Criança não é meio para se chegar ao adulto. Criança é fim, o lugar aonde todo adulto deve chegar. Zaratustra tinha 30 anos de idade quando deixou a casa e o lago de sua casa e subiu para a solidão das montanhas. Lá viveu por 10 anos, tendo por companhia a sua serpente, a sua águia e o sol. Chegou um dia, entretanto, em que ele se sentiu como uma fonte transbordante e então teve saudade dos homens. Desejou que eles bebessem da sua água e assim ele orou ao sol. Eis que estou cansado da minha sabedoria, como uma abelha que ajuntou mel demais. Necessito de mãos estendidas que a recebam. Mas para isso, eu tenho de descer as profundezas como tu, estrela transbordante, o fazes de noite. E assim começou então a descer. Sua descida passava por uma floresta, a mesma que passara 10 anos antes. 10 anos antes ele se encontrara como um solitário, um eremita, um santo. Encontrou-se com o mesmo eremita que se espantou ao vê-lo. Era caminhante, não me é estranho. Muitos anos atrás ele passou por esse caminho. Ele se chamava Zaratustra, mas ele mudou. Naquele tempo levava suas cinzas para as montanhas. E agora quererá levar o seu fogo para os vales? Não terá medo de ser punido como incendiário? Zaratustra mudou. Zaratustra se transformou numa criança. Zaratustra é um iluminado. Depois de 10 anos de solidão, a iluminação. Iluminado, ele agora é uma criança. Sim, continuou o eremita. Eu reconheço Zaratustra. Seus olhos são puros e à volta de sua boca não mora nenhum desgosto. Não ande ele como um dançarino? Que brigas ele teria com os psicanalistas que ficam à caça de regressões à infância, esforçando-se para as crianças se mantenham reprimidas e o adulto triunfe. Fosse ele um psicanalista? Freud declarou que ninguém podia se comparar a Nietzsche no conhecimento da alma humana. E ele passaria o tempo todo à procura da criança que mora nos homens, criança que a educação trancafiou num quarto escuro. No homem real se esconde uma criança que deseja brincar, ele dizia. E é isso que diria àqueles que o procurassem a sua sabedoria. Que a tua vitória e a tua liberdade anseie por uma criança. A maturidade de um homem consiste em encontrar de novo a seriedade que se tinha como criança ao brincar. De fato, o Jequitibá é maravilhoso, muito alto, muito velho.
No galho do jequitibá se pode pendurar um balanço, mas a criança de Nietzsche é mais maravilhosa, que são a altura e a idade de uma árvore comparada ao momento efêmero de uma criança que balança no balanço. Bolha de sabão.